Qual é o tempo que eu tenho? 30, 40 minutos. Tá. Eu posso conduzir no final com o violãozinho? Uma boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Jesus, né? Tão bom a gente poder se fortalecer, se consolar com a água viva de Jesus. O amor, aquele ensinamento que Jesus nos dá no encontro com a mulher samaritana, em que se trava um diálogo, ele pede de beber e ele acaba falando da água viva. E ele explica que quem beber da água que eu der não terá mais sede. O amor. E aquele que beber da água viva, além de não ter mais sede, ele se torna uma fonte. Imaginemos nós essas palavras nas expressões do amor, como a paciência, por exemplo. Quando eu aproveito as bênçãos da oportunidade, como encarnado, de exercitar, praticar a paciência, eu desenvolvo paciência, e quanto mais eu bebo da paciência, mais eu sou paciente, mais eu distribuo. E naquilo que eu verdadeiramente me saciei em paciência, não terei mais sede. Aquilo me compõe, não aquela paciência que a gente ainda está trabalhando e vem um e cutuca dali, pisa no pé tal e tira a nossa paciência. Não essa ainda, mas aquela que já nos compõe. A água viva de Jesus. Sim, quem beber dessa água não terá mais sede e se torna uma fonte. Agora nos tornamos esse poço de paciência, irradiamos paciência, distribuímos paciência. Metáforas, ensinamentos de Jesus, que hoje, com as bênçãos do Pai, estamos aqui compartilhando o Consolador prometido. A chave que nos brinda o esclarecimento de podermos falar de Jesus à luz da doutrina espírita. Nesse propósito é que procurarei conduzir, na tarde de hoje, nossas reflexões. Mas não podemos nos iludir. Se Jesus é tudo o que é para nós e Deus nos criou na condição que nos criou, há uma parcela que a nós compete. Aquela de andarmos em direção ao Pai, aquela de expressarmos e nos fortalecermos a fé, com alguns entendimentos e esclarecimentos para o Espírito. Jesus nos fala para o Espírito, já que mesmo em suas curas, todos que Jesus curou desencarnaram. E não há uma só passagem que Jesus diga, eu te curei. Jesus nos diz, a tua fé te curou. Muitas vezes a tua fé te salvou. Eu gostaria de dar algumas pinceladas em alguns pilares da nossa doutrina espírita, para que possamos formar uma moldura e expor um quadro da busca da harmonia. A harmonia que nos dá a única e verdadeira felicidade, como está na questão 614 do Livro dos Espíritos. A harmonia com a natureza.
em que Jesus nos apresenta as bem-aventuranças como regras de conduta para bem nos conduzirmos à presença de Deus, através do desenvolvimento do amor e da sabedoria, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, capítulo 4, intitulado Instrução. Gostaria de começar então a fala propriamente dita dizendo as palavras do apóstolo João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. Jesus, tudo que Deus tinha para nos dizer, nos disse. Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, tabernaculou. Na sua breve passagem, montou tenda, a origem da palavra tabernáculo. Porque aqui não é a morada de Jesus. Ele sim teve uma passagem, para que a voz de Deus nos instruísse, nos esclarecesse da melhor forma que poderia, o exemplo. Então, essa personificação do amor de um Cristo, Jesus, que nos serve de modelo e de guia. Na Revista Espírita de 1858, se não me falha a memória, há uma elencação, uma referência aos Cristos, aqueles que na escala espírita, em que há os espíritos puros, o mais alto grau dos espíritos que podem se elevar, chegando ao topo dessa hierarquia, um Cristo. Aquele que não está mais sujeito a falhas. Ele atingiu a perfeição moral. Porque sim, um Cristo continua evoluindo. Mas ele, mesmo encarnado, não está sujeito a falhas, a quedas. Imaginemos, eu não sei quem é o campeão mundial de 100 metros, mas vamos pegar um jovem corredor de 100 metros rasos, recordista mundial, que está em pleno vigor, em forma, todo em condições de correr. Eu não seria um desafio para alguém como ele. Não há desafio. Eu não tenho a mínima chance. Não há possibilidade. O Cristo não está sujeito a falhas, mesmo encarnado. É um Cristo. É o que se chega no topo da hierarquia dos espíritos puros. Aproximadamente, antes, esse planeta tem em torno de 4,5 bilhões de anos, o Cristo já era o responsável por isso. Nós tivemos o exemplo de Jesus há 2000 e estamos ainda aqui hoje refletindo para nos fortalecermos com esses ensinamentos. Colocada essa hierarquia de Jesus, que nos é o modelo e o guia, nos apresenta ele, Deus, como sendo o Pai. Aquele que a tudo nós provê. Aquele que nos ama, que é imutável, é imaterial, elencado em seus atributos na questão número 13 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, é o nosso Criador, é eterno. Não há uma origem, não há um fim. Podemos dizer que nós somos imortais, mas fomos criados por Deus. Deus é eterno, não tem sua origem. Uma vez que fomos criados, nos tornamos imortais. E aqui é um detalhe muito importante, porque aqui entra o convite de hoje, para que a gente possa ver com os olhos do Espírito. Vamos procurar sempre nos voltarmos para todas as questões que eu colocar hoje, primeiramente em espírito, que é o que somos. Jesus nos apresenta Deus como sendo o Pai. O Espiritismo nos esclarece que é a inteligência suprema, princípio de todas as coisas, é todo bondade, misericórdia. Deus é amor. Significa dizer que, independente do equívoco
que eu cometa, da escolha errada que eu faça, não altera o amor de Deus por mim. E uma vez que eu sou criado, eu sou imortal. Então eu sou filho de Deus, tenho Jesus por meu protetor, meu guia, meu irmão mais velho. Eu sou imortal. Não é pouca coisa. Deus não faz porcaria, todos nós somos grandes obras. Olhando nessa perspectiva, podemos responder agora, quando alguém nos perguntar: quem és tu? Quem és tu? Aos olhos do encarnado, a gente diz assim: eu sou o Alexandre. Não, vamos primeiramente exercitar o ponto de vista do Espírito. Jesus nos fala para Espírito. Tem que ficar bem claro, para que a gente possa aprofundar nos entendimentos dos ensinamentos de Jesus e adentrar na obra espírita, que nos convida à reflexão, o uso da inteligência, para que, em trabalhando em nós mesmos, nos educando o amor e a sabedoria, possamos permitir que Jesus nos conduza à presença de Deus Pai. Então, primeiramente, quando alguém perguntar quem é você, devemos nos identificar: eu sou um espírito imortal, um filho de Deus. Eu não sou o Alexandre, eu sou a soma de encarnações anteriores, mais o período que eu estive na erraticidade entre uma encarnação e outra, e mais essa encarnação. Este sim sou eu. Quando Jesus fala, ele não fala para Maria ou para o seu Zé. Ele fala para o Espírito que está habitando temporariamente esse corpo. Então, se temos alguém que a gente ama e que se suicidou, não altera o amor de Deus por ele. O amor, o que vem de Deus, é eterno. O que houve de amor entre as nossas relações permanece, e uma vez acontecendo entre a gente, não termina jamais. Então Jesus nos apresenta as bem-aventuranças, as regras de conduta para a presença de Deus, nos dizendo na primeira delas: bem-aventurados os aflitos, porque no mundo vós tereis aflições, todos teremos, mas bem-aventurados aqueles que procuram extrair dessas passagens, dessas experiências de aflição, o aprendizado para o espírito. Porque esse é o desencarnar, leva com ele. O filho que morreu, morreu o corpo físico. O espírito prossegue, você vai se reencontrar com ele. O que há de amor entre os dois permanece. Mas algumas desavenças, algumas vão junto. Mas isso tem data certa para acabar, pode levar até 4, 5 encarnações, mas certamente acaba. Muitas vezes, depende só de nós, pode acabar nessa mesma encarnação. O que permanece é o que é eterno. Mas para isso, somos convidados ao exercício da autorreflexão, do autoconhecimento, para que eu me conhecendo, eu possa traçar propósitos, eu me estabeleça na busca dos meus propósitos. Eu me permaneça no caminho reto em direção a Deus. Quando eu me olho para as questões da vida e digo: olha, eu estou com um problema financeiro, um problema de saúde, eu estou com um problema de relacionamento na área afetiva, a minha vida é problema. Mas eu estou passando uma tempestade de saúde. Você olhando com os olhos do encarnado, você só vê a tempestade. E agora, daqui para frente, a minha vida é tempestade? Não, não é assim. Quando você olhar para essas questões, primeiramente com o espírito, você sabe que, na verdade, não são nem problemas, são oportunidades para o aprendizado. São desafios, não são obstáculos. Quando queremos olhar para as leis de Deus, olhamos para as leis da natureza, que são as mesmas leis. A tempestade não permanece sempre eterna. Está ali a tempestade, mas ela passa. Dias virão, a gente está vindo agora numa sequência de dias de chuva, né? Mas certamente passará.
É preciso olhar para as leis de Deus, as leis da natureza, em que a questão 614 nos diz assim, que se deve entender pelas leis naturais, as leis da natureza. As leis da natureza são as leis de Deus, e elas é a lei de Deus é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Portanto, só há uma e única verdadeira felicidade para todos nós, a busca da harmonia com as leis da natureza. E ele segue. Essas leis lhe indicam o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Por isso, leis morais nos dizendo o que é certo e o que não é certo. A formação do caráter, a construção de nossos valores, a edificação do reino de Deus em nós, para que façamos as boas escolhas, depende de nós. Mas isso é uma formação de caráter, para que eu atue nas leis de Deus, as leis morais, leis porque estabelecem relação de eu para com Deus, eu para comigo mesmo perante a minha consciência e eu para com o próximo. Relações de amor. Nessas bases, eu tenho que a única e verdadeira felicidade é a busca pela harmonia com as leis da natureza. Mas muitas vezes nós retiramos Deus do centro de todas as coisas e nos colocamos no lugar de Deus. E aí nós passamos a definir o que é felicidade. E corremos atrás. E aí está aí o resultado. Não dá certo. O homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Eu quis criar essa moldura para fazer a leitura de uma passagem de uma cura de Jesus. Mas é preciso que a gente considere esses pilares do Espiritismo como a existência de Deus, como a reencarnação, a lei de causa e efeito, em que somos chamados à responsabilidade dos nossos atos, se não nessa vida, em outra vida. Quantos de nós é preciso que, vindo nessa vida, com uma saúde boa, um corpo perfeito, não se vale da saúde do corpo para extrair aprendizado do espírito e agora, numa próxima encarnação, terá que vir com deficiências, com morbidades, um corpo aleijado, paralítico, cheio de doenças, com a saúde comprometida para aprender a dar valor ao corpo físico e à saúde, porque quando tinha, não soube fazer disso instrumento para o aprendizado do espírito. Então vem a lei de reencarnação. Confiando em Deus, nos colocamos na primeira proposta de Jesus, na primeira bem-aventurança, de que Deus está acima de nós e nós estamos abaixo, nós somos os que precisam. Deus é a inteligência suprema. Então, quando eu rezo e peço alguma coisa a Deus e Ele não me dá, muitas vezes Ele é a inteligência suprema, talvez se Ele me desse, seria prejudicial para mim. Ele sabe melhor do que eu o que é bom para mim. Aliás, quando eu peço alguma coisa a Deus, eu tenho que ter o senso de que é uma oportunidade para mim exercitar a oração, para eu me educar, para eu aprender a pedir. Temos o livre-arbítrio e somos, como disse aqui, pela reencarnação, na lei de causa e efeito, somos responsáveis pelos atos que fizermos. Então, se eu estou necessitado de saúde, é preciso que eu peça. Porque se eu não pedir, Deus vai respeitar meu livre-arbítrio, eu não estou pedindo, por que Ele vai me dar saúde? Quantos nesse momento estão, em vez de estar aqui em alguma atividade assim, edificante do espírito, estão lá, envolvidos com drogas, com bebidas, pensando em assassinatos, em falcatruas, envolvidos com desregramentos de alimentação, alcoolismo, sexo, tudo que é porcaria. Será que ele, nesse momento, ele quer que alguém chegue para ele, olha, eu quero falar de Jesus. Ele, nessas condições, será que ele quer ouvir? Então, muitos de nós
Para ser curado, a gente tem que ter fé, a gente tem que ir em direção a Jesus, a gente tem que pedir, exercer o livre-arbítrio. Porque Deus respeita a tal ponto que se eu resolver tirar a minha vida, Ele vai permitir. Ainda que eu faça a pior das escolhas. Serei responsável, responderei por isso. Mas Deus é extremamente generoso nos ofertando o plantio. Podemos plantar o que quisermos, mas em sua justiça colheremos o que plantarmos. Ainda que a justiça de Deus seja extremamente superior à nossa, ela vem com bondade, com misericórdia, lei de justiça, amor e caridade. Quando fiz a referência às leis de Deus, nos convidando à busca da harmonia com as leis de Deus, gostaria de lembrar aquela passagem do samaritano, em que, vindo um samaritano no deserto, sofre um atentado, um assalto, por algum motivo ele está ali ferido, machucado, despojado, sem os bens. Imagine no deserto, você completamente não pode nem se levantar, caminhar, e levaram toda a tua alimentação, você está naquelas condições ali. Totalmente fragilizado. E aí passa um levita, não socorre, passa um doutor da lei, não socorre, vem o samaritano e socorre, leva para uma hospedagem, trata as feridas dele, deixa dinheiro lá, se compromete a dar mais quando ele voltar se precisar, faz tudo o que pode, porque ele foi movido de compaixão e atuou. Olha o ensinamento de Jesus. A compaixão, quem é que teve? O samaritano? Não. Não nasce na gente. O amor já existia antes de sermos criados com a centelha divina. Quando permitimos esse fluxo de amor na expressão de compaixão, Deus que teve compaixão daquele caído nos tocou o coração e nós, movidos de compaixão, atuamos e socorremos. Assim a fez samaritano. Para que a gente tenha um entendimento de que somos, quando orgulhosos, um galho cortado da árvore vai continuar a se desenvolver e a dar frutos. Mas quando permitimos esse fluxo de amor, sim. Não podemos nos enganar de que temos a nossa bússola para seguir o caminho em direção a Deus. Todos nós temos a consciência. A consciência, ela nos aponta esse rumo, nos mostra o caminho para a presença de Deus. Mas podemos ignorar, é como um painel de um carro. A luzinha acendeu, é a parte elétrica, era uma amarela. A outra luzinha vermelha do freio, a outra... E assim tem sinais, vêm as dores, vêm os sofrimentos, para que a gente tenha o entendimento de que não está no caminho certo. Às vezes isso se torna tão perigoso que é preciso ser salvo. É preciso que Jesus nos venha trazer a salvação. Mas vamos concluir esses pilares do Espiritismo. Se eu falei da existência de Deus, falei da reencarnação, há também uma variedade dos mundos habitados, uma pluralidade dos mundos. Aqui nós convivemos com todo tipo de pessoa para termos aprendizado. Mas alguém que se suicida ir lá para um lugar daqueles que se suicidam, e que vai dizer que na passagem do mal rico e Lázaro, o mal rico, quando morre, é sepultado e ele vai para uma região extremamente difícil, muito terrível. E o Lázaro é conduzido por anjos a um lugar, digamos assim, uma colônia espiritual, um paraíso, céu, a expressão da metáfora que qualquer um ache por bem colocar aí. Mas
para que a gente tenha esse entendimento, a pluralidade dos mundos. Vai depender das nossas obras. Não é a religião que você diz que tem, não é time de futebol que você torce, a cor da sua pele, nada disso. Aliás, o Espiritismo não tem propósito nenhum de trazer alguém, tirar alguém da sua religião e trazer para o Espiritismo. O propósito do Espiritismo é fazer das pessoas homens de bem. Homem no sentido humanidade, é fazer do homem um homem de bem. Né? Isso está na questão 617, em que ele vai falar assim, ó, o sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem é o que estuda as leis da alma e as pratica. Esse é o propósito do Espiritismo. Jesus mesmo nos diz que ele também, no seu propósito, é nos conduzir à presença de Deus. E que no livro Boa Nova, capítulo 3, na passagem, na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Humberto de Campos, Jesus fala que a edificação do reino se dá em nossos corações e nos pede que nós entremos com o coração puro, aberto, o sentimento a ser trabalhado e também com a boa vontade, para que possamos ser trabalhados por Jesus, nos conduzindo à presença de Deus. Nesses pilares de que temos a existência de Deus, a reencarnação, a variedade dos mundos, temos a comunicação entre os dois planos. Ontem eu vi uma palestra em que o senhor havia perdido o filho, e ele era espírita, o filho também. Então ele tinha todo aquele consolo, e é o que nós, bem-aventurados os aflitos, que têm o entendimento de que Deus existe, de que a vida continua, e que ele tem essa condição de se comunicar com o filho. Porque dependendo do grau de evolução dele e do filho, essa comunicação se dará. Também temos a moral do Cristo e do Evangelho. Lembrando que nessa perspectiva de que temos nossa doutrina espírita na caridade como bússola, temos ela como essa filosofia que nos convida à reflexão da lei de causa e efeito nas explicações dos males da humanidade, em que somos chamados à responsabilidade dos nossos atos, e aquela ciência iluminada pela fé. A fé que eu coloquei aqui como sendo condição para que Jesus nos salve, nos cure. Então agora sim, eu acho que já podemos fazer uma leitura breve da passagem, a parábola do paralítico, quando Jesus cura o paralítico. Eu desmarquei aqui. Quando Jesus cura o paralítico, se dá naquele momento que Jesus estava em Cafarnaum e todos ficaram sabendo que ele estaria na casa de Pedro. Então, Jesus ali na casa de Pedro, vocês imaginem a cena, tipo nós aqui, ó. Então a gente está aqui estudando, refletindo, e daqui a pouco o teto começa a se abrir. O teto começa a se abrir e começam a descer alguém pela maca. Vocês imaginam a cena do teto se abrindo e descer alguém pela maca. Tamanha era a fé que essas pessoas tinham para que acontecesse essa cura. Eles queriam que esse paralítico fosse curado. Vocês imaginam assim, vocês morando longe daqui, morando tipo 150 quilômetros no deserto, você tem que caminhar entre 4, eles estavam, a passagem conta isso, e eles conduzem até Jesus. Chega lá, vocês iam desistir, porque estava cheio de gente, não dava para entrar, tinha gente até na porta.
E aí eles não podiam entrar. Aí o que acontece? Eles descem pelo teto o paralítico. Jesus, de uma maneira muito sucinta, sem estardalhaço, como é que se diz? De uma maneira muito simples, sem gestos mirabolantes, ele chega e diz para o paralítico: levanta-te e anda. E antes disso, Jesus diz: os teus pecados te são perdoados. Haviam entendidos da lei e questionaram quem é ele para perdoar pecados. Jesus, penetrando no coração desses, disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem, que era ele, tem poderes para perdoar pecados, levanta-te e anda. Jesus estava mostrando ali que ele trazia a cura para o espírito, a cura do que causa a paralisia. Não adianta eu estar aqui num comprometimento muito grave de diabetes, ser conduzido para o hospital, e eu sou alguém que tem diabetes crônica, já chegou num grau assim, irreversível, vou ter que conviver com a doença para o resto da vida, mas eu chego aqui num estado muito grave, sou conduzido, sou tratado, volto, e aí eu continuo com os mesmos hábitos que me levaram a ter esse diabetes. Alto consumo de álcool, vida desregrada, dormindo mal, me alimentando de qualquer jeito, sem dormir direito, tudo não vai curar, né? Não ia adiantar muito. Então, para que a gente pudesse ser curado, Jesus não só traz a cura, como trata a causa do que está nos conduzindo ao problema. Por isso que Jesus salva, nos trazendo a salvação. Quando nos desviamos do caminho em direção a Deus Pai, Jesus nos reconduz ao caminho. Mas há uma condição: é preciso ter fé. Como eu disse, a gente que está em queda, no momento que você está ali na bebedeira, cheio de drogas, pensando em assassinatos, comentando os crimes que já fizeram, planejando novos assaltos, com sexo desregrado, tudo tal, você está em queda, você está doente, mas você não quer ser salvo. Por isso, muitas vezes, Jesus pergunta, quando chega o cego Bartimeu perante Jesus: que queres que eu faça? Parece que Jesus é insensível a uma primeira vista, mas não. Assim como eu falei na nossa prece, a gente está pedindo algo a Deus, a gente tem que exercer o nosso livre-arbítrio, tem que pedir. É uma condição para a nossa cura. Quando eu vou pedir algo a Deus, numa prece, não é porque Deus precisa ficar sabendo o que eu vou pedir, porque antes de eu pedir, Deus já sabe o que eu vou pedir. Mas então por que eu peço? Para educar o meu desejo, o meu querer, trabalhar a minha inteligência, trabalhar os meus sentimentos, para me educar. Porque muitas vezes, se Deus nos desse o que estamos pedindo, simplesmente por não sabermos pedir direito ainda, estaríamos nos comprometendo mais. E muitas das vezes, simplesmente Deus só adia o que estamos pedindo, nos dá mais adiante, não é o momento certo. Então a gente pede para aprender a pedir, para educar os nossos desejos, para educar os nossos sentimentos, para exercer o nosso livre-arbítrio, nos colocando na condição de que Deus está acima de nós e pode nos dar tudo. Aquele que tem a oportunidade de praticar o bem e não pratica, ele está praticando o mal. Aquele que tem prazer em praticar a maldade, ele está morto. É preciso que Jesus, o Evangelho, essas palavras aqui, quando se tornam vivas, o amigo falando para nós, Jesus, ressuscite essa alma, para que ele volte ao fluxo da vida. Como diz Emmanuel no capítulo 104
do livro Palavras de Vida Eterna, existimos. A vida é a experiência digna da imortalidade. Vamos dignificar nossas experiências na imortalidade, vendo os valores do Espírito antes de vermos as oportunidades de melhorar o bem-estar ou fisicamente. Nada do que possuímos levamos conosco após o desencarne, exceto as questões do espírito. Os bens materiais, dinheiro, não levamos. Deus permite que a gente tenha por empréstimo. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, está ali o convite à reflexão sobre se estamos servindo prioritariamente, primeiramente, a Deus, trabalhando valores do Espírito, ou se estamos prioritariamente preocupados com os valores transitórios. Quando eu digo meu violão, meus óculos, meus filhos, meu curso superior, meu corpo, meu dinheiro, na verdade não é nada meu, eu não possuo nada disso, eu tenho que devolver. Quando eu desencarno eu não levo. O que eu sou é usufruto que eu tenho, eu só posso usar isso. É o que eu faço com o que eu tenho. Ah, mas tem muito dinheiro. Agradece a Deus que tem muito dinheiro. Porque é o que você faz com o dinheiro que tem. Ah, mas eu tenho pouco. Também é como você se procede com o pouco que tem. No resumo das palavras, no capítulo 16, no resumo das palavras de Lacordaire, ele diz assim, quantas encarnações a gente vê em hora pobre e hora rico? Eu venho rico, falho, aí vem o pobre. Aí vem o pobre, falho, e vem o rico. Então ele diz assim, se você é pobre, não inveje o rico, porque a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois rico, não esqueçais que os bens de que dispõe apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes der. Na finalização da fala, quando vemos o exemplo de Jesus, ao sair de Jerusalém, vinha de Cafarnaum um oficial do exército romano e diz, Senhor, meu filho está morrendo. E Jesus se prontifica a salvar o filho dele, ele diz que não precisava, que, Senhor, dizei uma só palavra e meu filho será salvo. E Jesus olha para ele, olha para ao redor, que havia outros tantos, e diz, em toda Jerusalém não encontrei homem de tamanha fé. Olha que ele convivia com os apóstolos, com doutores da lei, teve com todo tipo de gente. Mas por que ele disse isso? O Espiritismo nos esclarece, porque ele exerceu uma fé raciocinada, aquela fé que entendeu que Jesus, sendo Filho de Deus, o seu representante aqui, maior, tem todo um exército a seu dispor. Assim como ele, como oficial, poderia destacar alguém para cumprir uma ordem, Jesus mandaria alguém para resolver a cura do filho, e assim o fez. Então, ele, se vendo nessa condição, ele retorna dizendo, Senhor, não sou digno de que entrei em minha morada, dizei uma só palavra e meu filho será salvo. E ele retorna e encontra outros soldados que vinham ao encontro dele para dar a notícia de que o filho tinha salvo. Então, aí há um exemplo da fé raciocinada, em que temos, finalizando nossa fala, em que temos no diálogo final de Jesus com Pedro, nos ensinando que essa busca de harmonia com a natureza, que é a única e verdadeira felicidade para o homem, se dá na confiança desses pilares que o Espiritismo nos ajuda a elucidar. Na confiança de que Deus existe, na confiança de que a vida prossegue e de que nós precisamos de uma única coisa. No diálogo de Jesus e Pedro, ele pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo.
Novamente ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sonda todos os corações, tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro não argumenta, simplesmente responde: sim, eu te amo. Jesus não havia perguntado se ele possuía propriedades, amigos, se ele tinha curso superior. Apenas perguntou se ele o amava, como se estivesse mostrando para todos nós que amar Jesus é o suficiente. Amemos. Posso conduzir ou tu quer? Para quem não sabe, o Alexandre costuma fazer no final a apresentação com a música, e aqui você vai aproveitar e será então a música com o passe será aplicado no momento da música. Então os pacientes vão se colocar e a própria música será a oração final do nosso passe. Muito obrigado, Alexandre, pela participação. Agradeço. Todo mundo no final de semana iniciar. Nessa fala, nessas palavras que eu vou conduzir, é um convite para que a gente busque a harmonia com a natureza. Então, a gente procura ficar bem, que nem a máscara do avião, né? Hoje é muito comentado. Primeiro coloca em você, para depois poder ajudar o do lado. Então a gente procura se harmonizar com a natureza, se nutrir com essas bênçãos. Depois a gente irradia e vai se sentindo no pertencimento da obra de Deus Pai, ocupando o nosso lugar na natureza, em que nos melhorando, permitimos que o amor atue em nós e conosco. Melhoremos a nós e melhoremos o próximo, o verdadeiro bem, que é o bem para nós mesmos e para os outros. O bem só para a gente é egoísmo. Procuremos o verdadeiro bem, o bem para todos, através da prática do amor, da prática da caridade. Convido a todos para ir asserenando a mente mais e mais, com muita tranquilidade, muita calma, se desligando dos afazeres, das preocupações, com a mente asserenada, com tranquilidade e calma, elevar mais e mais o pensamento a Deus Pai, a Jesus, a Maria, Mãe de Jesus, aos espíritos benfeitores, familiares, protetores, a Ismael, guia de nosso Brasil, bem como a Dr. Bezerra de Menezes e suas bênçãos de saúde, ao nosso anjo da guarda, e dizermos todos juntos a uma só voz: gratidão, Pai. Por mais um dia de vida encarnados, por tantas bênçãos recebidas desde quando fomos gerados até o dia de hoje. Gratidão, Pai. Que o amor de Jesus nos ilumine a consciência para fazermos boas escolhas, escolhas na prática do bem, do amor, da caridade. Que o amor de Jesus nos toque os corações, aformoseando nossos sentimentos, trabalhando nossas imperfeições morais, desenvolvendo nossas virtudes, despertando novas habilidades para a prática do bem, do amor, da caridade. Nos ilumine, Pai, para que em nos aproximando mais e mais da Tua obra, da natureza, com muito respeito, comunguemos com a natureza, com as energias salutares que nos chegam das águas das fontes, dos rios, dos mares, dos campos, dos vales, dos montes, do sol, da chuva, do vento, do ar, de todos os verdes da natureza, para que brilhe a nossa luz, com bênçãos de alegria, saúde e muita paz. Nos ilumine, Pai, para que saibamos nos valer dessas bênçãos, nos fortalecendo na fé, na esperança, na lucidez, na razão. Dai-nos bênçãos de piedade e compaixão,
Bênçãos para a solidariedade, a cooperação, a união. Que sejamos iluminados para nos colocarmos no maior controle da nossa mente, da nossa psique, das nossas emoções, para que brilhe a nossa luz, irradiando alegria, saúde, muita paz. Vos rogamos, Pai, que essas bênçãos se irradiem, nos trazendo alívio a dores, a sofrimentos, a pensamentos tormentosos, nos enchendo de pensamentos positivos, nos retomando a alegria de viver, o entusiasmo pela vida. Que essas bênçãos se irradiem, depurando toda a psicosfera do ambiente aonde nos encontramos. Que se irradiem aos nossos locais de trabalho, aos nossos lares, fluidificando nossa água, abençoando nossas plantas, nossos animais domésticos. Vos rogamos, Pai, que essas bênçãos se irradiem aos nossos irmãos que nós amamos, que nos amam, nossos familiares, nossos amigos. Vos rogamos que essas bênçãos também se irradiem aos nossos inimigos. Bênçãos à nossa comunidade, bênçãos ao povo brasileiro para o convívio pacífico, para o combate às doenças infecciosas. Abençoai a paz no mundo, a paz entre os povos, a paz de cada um. Que essas bênçãos se irradiem aos irmãos que estão enfrentando as catástrofes naturais, fenômenos da natureza, irmãos que estão pelas travessias, no ar, no mar, na terra. Bênçãos aos necessitados, aos doentes, aos que se encontram nos hospitais, trabalhadores, doentes. Bênçãos aos irmãos que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos institutos de câncer, nas clínicas de reabilitação, nos presídios. Abençoai os mais frágeis, idosos, recém-nascidos. Bênçãos aos suicidas, aos que têm transtornos, desânimo. Que o amor de Jesus lhes toque os corações, lhes enchendo de pensamentos positivos, para ir se voltando à prática do bem, do amor, da caridade. Retomem a felicidade, a alegria de viver, o entusiasmo pela vida. Vos rogamos, Pai, que essas bênçãos se irradiem, tocando o coração dos líderes religiosos, políticos, em todo o planeta, para que se afastem da corrupção, que trabalhem em prol do povo ao qual representam, em prol da saúde do planeta, do meio ambiente, em prol de toda a humanidade. Gratidão, Pai. Que sejamos iluminados para reter e levar conosco as bênçãos ao retornarmos às nossas atividades. Que nunca deixemos de agradecer em Tua obra. Por todas as bênçãos recebidas e irradiadas na tarde de hoje, vos damos graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão, Pai. Mãos de luz, abençoe meu irmão com as bênçãos de Jesus, tocando seu coração, levando fé, esperança e amor, aliviando sofrimento e dor. Mãos de luz, mãos
ilumine nosso irmão necessitado, o trabalhador. Nós todos com as energias do amor, mãos de luz, mãos de luz, mãos de luz, mãos de Jesus, mãos de luz, mãos de luz, mãos de luz, mãos de luz, mãos de Jesus. Vamos todos fortalecidos com o amor de Deus Pai, confiantes na obra de Jesus. Que o amor, a saúde e a paz sejam conosco. Gratidão a todos por estarmos juntos. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Alexandre. Obrigado a todos. Um bom final de semana a todos. Fiquem em paz.